Volume 7. Capítulo 12. Argo tinha conhecido Quismel apenas de forma breve antes da luta contra o chefe do quarto andar, portanto, esse era mais ou menos seu primeiro encontro real com a Elfa Negra. Mas depois de interagir com outros NPCs de inteligência artificial de alto desempenho, como Mia, Teano, Nirnir e Kill, ela deu as boas-vindas à convidada e aceitou sua presença com naturalidade. Mesmo assim, o rato ficou surpreso com o fato de Quismel, um NPC companheiro da missão da campanha Guerra Élfica, ter concordado em ajudar com a tarefa totalmente não relacionada de coletar pedras vurtes. Ela ficava olhando para Azuna e para a cavaleira Elfa Negra, que conversavam alegremente enquanto procurávamos pedras no amplo leito do rio, e murmurava coisas para si mesma como e ora, ora. Eu queria acreditar que não era porque ela estava tendo ideias malignas, como usar Quismel como uma ferramenta para ganhar mais pontos de experiência. Quanto às pedras vurtes, eram pequenas pedras pretas com menos de 2,5 centímetros de tamanho. Embora tivessem um brilho metálico especial, tive de concordar que seria extremamente ineficiente tentar procurá-las no meio da noite. Além disso, havia pedras vurtes falsas que pareciam iguais, exceto pela falta de brilho, além de caranguejos de rio que pareciam idênticos em cor e textura até arrancarem seus dedos com as garras, só para tornar as coisas muito mais irritantes. De qualquer forma, Argo já havia encontrado mais de 20, então, com nós 4 juntos, levamos menos de 1 hora para atingir o total necessário. Depois que o registro da missão foi atualizado corretamente, Argo pegou uma garrafa de suco de frutas do inventário para comemorar e seguimos diretamente para o leste de Volupta. Como fez ao entrar em Station no andar de baixo, Quismel usava uma capa escura com capuz que escondia seu rosto e sua armadura. Eu estava um pouco nervoso quando passamos pelo portão, mas os guardas NPC não demonstraram nenhum sinal de suspeita quando passamos. O portão oeste de Volupta ficava, na verdade, no canto noroeste da cidade, pois havia sido construído ao longo da linha d'água. Os prédios brancos e os telhados azuis eram visíveis assim que se passava pelo portão. Quismel parou no pequeno espaço aberto e simplesmente observou por um momento. Este é um lugar lindo, ela murmurou. Station tinha muitas praças para o meu gosto, mas eu gostaria de ficar nesta cidade por um tempo, eu acho. Aquele é o mar ao sul. Eu não tinha certeza de como responder a isso. Bem, como faz parte de Ancrad, não acho que você possa chamá-lo de mar, exatamente, mas é de água salgada. Então, muito provavelmente, essa terra foi cortada da costa quando ocorreu a grande separação, disse ela. Oh! Exclamou Azuna. Claro, é isso mesmo. Então, talvez haja um andar que seja apenas, tipo, uma pequena ilha, o que deixaria a maior parte dele como mar. Do ponto de vista lógico, isso era bom. Fiquei impressionado com o poder de imaginação de Azuna. Isso tornaria muito fácil vencê-lo. Quero dizer, quando você sai da cidade principal, a torre do labirinto deve estar bem na sua frente, não é? Azuna e Quismel suspiraram exasperadas, e Argo apenas balançou a cabeça. Limpei a garganta sem jeito e tentei salvar a cara mudando de assunto. Oh sim. Se conseguirmos um passe, deveríamos levar Quismel à praia também. Você nunca entrou no mar, não é? Não, claro que não. Mas o que você quer dizer com passe? Perguntou a cavaleira desconfiada. Expliquei o sistema de acesso limitado que se aplicava a toda a praia, mas isso não respondeu à pergunta dela. Estou surpresa que os habitantes da cidade tenham concordado com essa regra, disse ela. Quem nos está proibindo de ir até lá? A pessoa que estamos prestes a encontrar, eu acho. Assim que as palavras saíram de minha boca, eu me arrependi. Quismel era uma orgulhosa cavaleira elfa negra. Nirnir era uma dama refinada com ainda mais orgulho do que a elfa. E Kill era uma criada de batalha com lealdade absoluta ao seu mestre. Não havia como todas elas se darem bem. Foi uma má ideia fazer Nirnir parecer pior antes mesmo de terem a chance de se conhecer, mas não podíamos deixar Quismel sozinha do lado de fora do cassino. Rezando para que nunca tivéssemos que ver Quismel ou Kill, ou ambas, sacando suas armas em companhia educada, eu disse, bem, vamos andando. Ainda não era meio-dia, mas o Volupta Gran Cassino já tinha convidados entrando e saindo do prédio. Felizmente, não vi nenhum membro da AUS ou da DKB. A Azuna enviou uma mensagem a Litten para perguntar sobre eles, e ela respondeu que eles fizeram uma sessão de bebida tarde da noite sob o pretexto de uma reunião para reflexão após a perda maciça na arena.
As duas guildas provavelmente retomariam as atividades depois do meio-dia. É claro que eles só perderam muito no sentido de que suas 50 mil fichas, 5 milhões de call, vieram do fato de terem ganhado seguindo a folha de fraude. A perda real de seus ativos foram os 11 mil call originais que eles converteram em fichas. É claro que nem isso foi um trocado, e se isso tivesse acontecido comigo, eu também estaria lá bebendo. Será que Lind e Kibao estavam planejando tentar a batalha de monstros novamente hoje? Ou será que eles iriam esquecer a espada de Volupta totalmente quebrada e se concentrar em vencer o piso? Eu esperava que fosse a segunda opção, não porque estivesse julgando-os, mas porque sabia que havia trapaça e conspiração na arena. Os Corlões provavelmente estavam trapaceando de alguma forma na maioria das 10 partidas do dia, roubando fichas extras de seus convidados. O homem que vendeu a AUS e a DKB aquela planilha de trapaça também devia ser um agente da família Corley. Por outro lado, esse homem estava no portão oeste de Lectil, a primeira cidade do andar. Para conseguir as folhas de fraude para hoje, você teria que ir até Lectil e voltar. Lind e Kibao não fariam isso, e eu duvidava que eles entrassem na arena sem essa informação de apostas em mãos. Como eu havia dito a Azuna esta manhã, eu suspeitava que os dois estavam vendo aqueles 11 mil call como uma lição cara aprendida. Ou, pelo menos, eu esperava que estivessem. Entramos no Gran Cassino. Argo mostrou seu passe e nos levou até o terceiro andar, onde caminhamos pelo corredor mal iluminado do hotel de luxo e paramos em frente ao quarto 17. Como ontem, Argo bateu na porta 2 vezes. Do lado de dentro, Kyo perguntou: "Quem é?" "É a Argo." Além disso, meus companheiros, meus 3 assistentes. "Você encontrou outro?" "Não se preocupe, ela é muito mais capaz do que o Querito." Eu me ofendi brevemente com isso antes de admitir que era definitivamente verdade. A fechadura fez um clique e a porta se abriu. Argo entrou primeiro, seguida por Azuna, Kismel e depois por mim. Verifiquei a hora, eram 11h30. Estávamos 90 minutos à frente do prazo de 1 hora que Nirnir nos deu. Isso não significava que ela nos daria um bônus, e de qualquer forma, foi Argo quem ficou com a missão. Azuna e eu não estávamos recebendo dinheiro, apenas o conhecimento de como encontrar brotos de árvores de neve. A espaçosa suíte estava tão escura quanto na noite anterior, apesar de ser meio-dia. As janelas estavam completamente bloqueadas com cortinas grossas, e apenas algumas lâmpadas humildes, não cogumelos de fogueira, iluminavam a sala. O grande sofá no meio da sala estava vazio. Pisquei com surpresa, e Kyo se dirigiu a nós com certa contrição. Lady Nirnir ainda está dormindo. Ela estará acordada ao meio-dia. Quer tomar um chá e esperar até lá? Bem, é claro. A culpa é nossa por termos chegado cedo, disse Argo. Os olhos de Kyo passaram por ela e se voltaram para nós, especificamente para Kismel, com o capuz abaixado. Os olhos afiados da mulher se estreitaram. Esse é outro aventureiro. Não. Kismel hesitou e, em seguida, puxou lentamente o capuz para trás. A reação foi instantânea. Liu Zuliana! Kyo gritou, colocando uma mão em seu estoque. Kismel não agarrou o punho de seu sabre, mas puxou o pé esquerdo para trás em uma posição lateral. Dei um passo rápido para frente e perguntei: "O que é Liu Zuliana?" Azuna sussurrou: "Acho que é uma pessoa de Liuzula." Vendo a lógica nisso, eu prontamente perguntei a Kyo: "Como você chama uma pessoa de Caliço?" A camareira, apesar de sua expressão severa, respondeu: "Um caleciano." "Oh! Mas por que há um Liuzuliano aqui?" "Por quê? Porque ela está conosco." Em meio ao tumulto, a porta da parede esquerda se abriu e uma pequena figura entrou na sala de estar, com os chinelos batendo no chão. Por que todo esse barulho? Era uma garota bocejante, com cabelos dourados flutuantes até a cintura, pele incrivelmente branca e olhos brilhantes tão vermelhos quanto pedras preciosas. Ela segurava um grande travesseiro com o braço esquerdo e usava uma camisola preta. Acima de sua cabeça havia um ícone tridimensional de interrogação, o sinal de uma missão em andamento. Nirnir, chefe dos Nashôs, uma das 2 famílias que controlavam o grande cassino de Volupta, parou em frente ao sofá vazio de 5 pessoas e nos encarou. Ela era a mais baixa de todos os presentes, mas parecia que estava olhando para nós do alto. Kyo estava a um instante de sacar seu estoque, mas agora se curvava em sinal de vergonha pela perturbação. No entanto, ela não se afastou de sua posição de confronto com Kismel.
E quanto a Kismel, o que ela fez me deixou de boca aberta de choque. Presumi que ela apenas observaria Nirnir em silêncio, mas, em vez disso, ela se ajoelhou no carpete com um joelho. Ela colocou a mão direita no peito e abaixou a cabeça profundamente. Eu sou Kismel, cavaleira de Liuzula. Por favor, perdoe-me por perturbar seu descanso. Com o canto do olho, pude ver Azuna ficar surpresa. Nirnir tinha um ar diferente de qualquer outra menina que eu já havia conhecido, e ela era descendente de Falhari, o herói que fundou Volupta, mas, no máximo, ela era uma chefe de cassino, não uma nobre ou realeza. No entanto, a orgulhosa cavaleira se ajoelhou diante dela em uma demonstração de grande deferência. Ela não tinha feito isso nem mesmo para o Visconde Eofilis. Nirnir, no entanto, apenas acenou com a cabeça como se isso fosse perfeitamente normal. Não se preocupe, Kismel. Você estava ajudando o grupo de Argo, não estava? Então você também é minha convidada. Por favor, levante sua cabeça e sente-se. Traga chá, Kyo. Eu não deveria pegar a espada dela, minha senhora? Perguntou Kyo. A jovem mestre abafou um bocejo e respondeu, não, não precisa se preocupar. Um cavaleiro de Liuzula não cometeria um assassinato. Ela deixou cair o travesseiro que estava segurando no centro do sofá de 5 lugares, que já tinha muitas almofadas, e sentou-se ao lado dele. Kismel se levantou novamente, então fomos para os sofás. Argo e eu nos sentamos no sofá de 3 pessoas em frente a ela, enquanto Kismel e Azuna se sentaram no sofá grande. Kyo trouxe xícaras para a mesa e nos serviu um chá feito na hora. Agradeci a ela e tomei um gole. Esse chá era diferente do de ontem e tinha cheiro de frutas cítricas em vez de uva, mas era igualmente saboroso. Mas, embora o sabor fosse bom, o que eu realmente queria era algo para comer com ele. Desde o início da manhã até agora, a única coisa que eu tinha comido era um pedacinho de uma fruta Narsus extremamente chocante. Mas eu não podia pedir uma refeição aqui, é claro, e Azuna parecia perfeitamente bem, apesar de não ter comido mais do que eu. Então, retesei minhas entranhas e contive minha fome. Dessa vez, Nirnir tomou chá em vez de vinho, provavelmente porque estava no meio do dia. Depois de um curto período, ela acordou o suficiente para olhar para Argo e perguntar, então, você conseguiu o que eu lhe pedi? É claro. Devo levá-los para fora agora? Ainda não. Kyo, 2 tigelas grandes. Imediatamente. Kyo foi até um armário encostado na parede e retirou 2 grandes tigelas de prata, que colocou sobre a mesa. Nirnir estendeu a palma da mão para elas. Argo e eu nos olhamos, depois abrimos nossos inventários. Materializei um saco de pano grande, e Argo produziu um pequeno, que esvaziamos nas tigelas. Nirnir primeiro pegou uma das frutas Narsus de aparência venenosa, olhando-a atentamente antes de colocá-la de volta. Em seguida, ela pegou uma pedra Vurtis, examinou-a e deixou-a cair na tigela. 20 frutas Narsus maduras e 50 pedras Vurtis, exatamente como eu pedi. Muito bem. Kyo, o pagamento. A empregada tirou um pequeno saco de couro e o entregou a Argo, que disse-lhe é um prazer fazer negócios. No momento em que a marca de interrogação sobre a cabeça de Nirnir desapareceu. Mas, uma fração de segundo depois, apareceu outra exclamação. A busca continuava depois disso. Nirnir tomou um gole de chá e depois disse, principalmente para si mesma, isso fará o agente clareador de que preciso. O Lycan ancião aparecerá na segunda partida da noite, portanto há bastante tempo. O problema é que, suspeito que os Corlões podem estar desconfiados de que seu esquema de tingimento de peles foi descoberto. Mesmo que estejam, eles podem retirar um monstro que já foi registrado para a competição, perguntou não eu, nem Azuna, nem Argo, mas ninguém menos que Kismel. Nós lhe demos um resumo básico da situação no caminho para o cassino, mas esse era realmente um nível notável de compreensão. Eu não queria acreditar que isso se devia apenas ao fato de ela ser uma inteligência artificial com todas as respostas disponíveis. Kismel, e todos os NPCs de alta funcionalidade em Sal, pensava por si mesma, questionava, se perguntava e, às vezes, cometia erros na busca da melhor solução possível para qualquer questão. E Nirnir, que provavelmente tinha uma inteligência artificial tão avançada quanto a de Kismel, assentiu e disse, isso está correto. Uma vez registrada, a fera deve aparecer em combate. Na longa história do Grande Cassino, essa regra só foi quebrada 2 vezes.
Uma vez foi quando um servo da família Corlys se esqueceu de dar comida à criatura, e o controle sobre a fera foi quebrado antes da partida, exigindo que ela fosse exterminada. A outra vez foi quando uma criança nasceu e entrou sorrateiramente nos estábulos atrás do cassino e sentiu pena da criatura, permitindo que ela escapasse. Ambos foram erros muito tolos. Havia um inegável desprezo em sua voz. Kill parecia querer dizer alguma coisa, mas se recuperou e voltou à sua aparência estoica habitual. Kismel continuou: então, quer a família Corlys seja cautelosa ou não, o plano de branquear a tintura do pelo do lícão, eu não sabia que a fruta Narsus poderia ser usada para fazer tal coisa, não deve ser afetado de forma alguma. Não vai, eu acredito. Mas prefiro ser minucioso. Ninir olhou para a garota ao meu lado. Argo, duvido que os Corlys já estejam cientes de você. Você estaria disposta a aplicar o alvejante no pelo do lícão também? A resposta evasiva de Argo foi provavelmente porque ela estava pensando em Azuna, Kismel e eu, e nós tínhamos uma missão muito importante com a qual nos preocupar. Mas, de acordo com as expectativas de Kismel, a equipe de recuperação de chaves dos Elfos Negros não chegaria até o meio-dia de amanhã e, como um jogador que já apostou tudo nessa arena de monstros, eu queria descobrir a conclusão dessa conspiração. Eu dei a ela um olhar que dizia estamos bem, então Argo assentiu e se voltou para Nirmir novamente. Com certeza. Vamos fazer isso. Fico feliz em ouvir isso, disse Nirmir, sorrindo, enquanto o ícone sobre sua cabeça se transformava em um ponto de interrogação. Ela engoliu o resto de seu chá e bateu palmas. Nesse caso, precisamos misturar a solução de branqueamento. Kill, prepare um bule. Estamos fazendo isso aqui? Perguntei surpreso, o que me rendeu um olhar de reprovação da empregada. Você achou que iríamos fazer isso na cozinha do cassino? Onde os Corlys saberiam disso em 5 segundos? Ah, sim. Bem visto. É claro. Como punição por sua pergunta tola, você é chamado para ajudar, querido. Não havia uma nova mensagem de registro de missões, o que significava que não era uma missão oficial, apenas uma tarefa. Mas, a essa altura, eu não tinha um bom motivo para recusar. Eu ficaria feliz em fazê-lo. Então, você pode começar espremendo o suco da fruta Narsus. Ok, mas com que ferramenta? Você tem ferramentas perfeitas na ponta dos braços. Aparentemente, eu deveria espremê-las à mão. Eu não tinha certeza se era isso mesmo que eles queriam, mas nunca tinha visto nenhum espremedor ou batedeira em Aincrad. O suco vai para aqui, disse Kill, apresentando-me uma tigela de vidro. Peguei um dos narços da tigela de prata. Com base em sua textura de pera, suspeitei que, se eu o espremesse com toda a minha força, ele se partiria em pedaços. Então, segurei a sóbria tigela de vidro, pressionando meus dedos pouco a pouco, até que as linhas verde claras que atravessavam a casca vermelho-púrpura se separaram, expelindo com força um suco branco leitoso sobre meus dedos e para dentro da tigela. Um momento depois, o aroma doce e picante se espalhou, e eu estava me lembrando de como o sabor era agradável, se não fosse a desagradável sensação de choque elétrico. Zap! Minhas palmas arderam como se tivessem sido atingidas por eletricidade estática supercarregada, e eu gritei e joguei fora a fruta espremida. Ah! Enquanto eu me contorcia, segurando minha mão direita no ar, Nirnir caiu de lado e deu uma gargalhada. Ah! Ah! Auger! Você sabia disso, senhorita Nir? Ah! O jeito que você foi à área! Ah! Ela chutou as pernas de forma descontrolada e rolou para frente e para trás. Eu queria pular em cima dela e fazer cócegas até que ela chorasse, mas sabia que não seria um comportamento apropriado com uma jovem em sua camisola, além de que isso provavelmente me renderia alguns furos do estoque da Kill. Enquanto eu resistia aos resquícios da sensação chocante, vi que Argo, Azuna e Kismel também estavam rindo. Em um momento de horror, olhei para cima e vi que até a Kill estava de costas para mim e tremia. Tudo bem, eu disse a mim mesmo. Contanto que todos tenham um momento agradável de entretenimento para aliviar o estresse. Então percebi que ainda restavam 19 frutos narsos para espremer e expirei pesadamente pelo nariz.